Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo ao canal O Gnóstico, que estuda a exognose, quer dizer, a gnose a partir de uma visão da existência de seres, tá, não humanos, ou aliens, ou extraterrestres, como você queira entender. Por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, tá? Se puder, além de compartilhar, você pode comentar, divulgar o canal, faça o possível nas suas redes sociais, ok? Beleza? E se quiser ser um parceiro financiador, porque a gente até o presente momento não recebemos nenhuma monetização, tá? Certo? Não, apesar de já ter feito todo o procedimento, né? Certo? Mas a gente acredita que uma hora dessa vai sair alguma coisa, sei lá, né? Mas se você quiser ajudar, é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Ok? Muito bem. Nós estamos estudando a, a teologia valentiniana. Valentim, para quem está chegando agora, ele foi, ok, um teólogo, um filósofo da igreja primitiva, entre os anos 100 e 160, mais ou menos. Mas há quem diga que é um pouquinho mais atrás, ok? E Valentim, ele nunca foi condenado por herege. Ele não, né? Apesar de que eles consideravam a doutrina dele, chamavam de apostasia, em nenhum momento ele foi considerado herege, tanto que viveu durante muito tempo, né? Até os 60 anos, né? Ou 70 por aí, e fez escola, né? Ele tinha ali o seu grupo de cristãos gnósticos, ok? E depois a escola de Valentim, ela tem duas ramificações, uma ocidental e outra oriental, ok? Então, muito bem. O aspecto que nós estamos estudando agora é falando sobre os aeões. Veja, as pessoas têm perguntado o que são os aeões. Aí alguns confundem com anjos, outros confundem com uma série de coisas. Uma coisa eu posso garantir a vocês: esses seres são muito mais divindades do que propriamente anjos, tá? Porque os anjos, segundo alguns, foram criados, um homem foi criado, enquanto na versão gnóstica os seres sofrem um processo de emanação, tá? Não é imantação. Imantar é outra coisa, tá? É emanar, ok? A emanação é uma coisa e, inclusive está aqui atrás, tá? Emanação é uma coisa e emanação é outra, tá? Então os aeões são emanados, certo? Então isso é importante a gente já introduzir. Indo para aqui né, nesse processo, tá? Segundo Ptolomeu e Teodoto, estes quatro aspectos da personalidade do filho são mencionados explicitamente no prólogo do quarto evangelho, onde diz: o verbo existia no princípio, João 1:1. Eles alegaram que ele estava se referindo à mente e à verdade. Ele se refere ao par da palavra e vida quando diz: o que foi feito tinha vida em união com a palavra, João 1:4. Quando João diz a vida era a luz dos humanos, eles alegam que estava se referindo à humanidade e à igreja, ok? Então eles fizeram uma interpretação do prólogo de João, do João Evangelista, ok? E fizeram ali uma análise e desenvolveram
a visão da, da manifestação do Uno em 8 seres primordiais que são os chamados de Ogdoad, tá? A primeira tétrade e a segunda tétrade, ok? Tudo bem, tá? Eu já mostrei, inclusive, isso aqui com os aspectos, né? Então, quando nós falamos, inclusive, de Jesus, nós dissemos que Jesus é exatamente um aeon, tá? É um aeon, tá? Só que este aeon vai, certo, ser colocado no seio de Maria por uma intervenção provavelmente genética, por uma intervenção mecânica e não por um efeito milagroso ou qualquer coisa semelhante, né? Já que o mundo metafísico também tem as suas, diríamos assim, as suas tecnologias, ok? Tá? Então é exatamente isso que muita gente não consegue compreender, tá? Então houve ao longo dos séculos muita deturpação a respeito de Jesus. Chamam Jesus de avatar, chamam Jesus de mestre, chamam Jesus de profeta, chamam Jesus de Deus, tá? Mas nunca chamaram Jesus pelo que ele era. Ele era um Aeon, tá? Que Aeon, muitas vezes traduzido como eterno, não é a, a palavra correta, porque a palavra Aeon é uma tradução da palavra Olamim, Olam, tá? Olamim é plural e Olam é singular. Tá? E esse Olam, a raiz da palavra Olam, não é eternidade, mas aquilo que é oculto, que está escondido. Tá? Então, quem são esses seres? São seres ocultos, que alguns preferem chamar de eternos. Tá? Ok? Então, eles seriam seres que compõem ali o que se chama de pleroma. Evidentemente que Valentim usou também de uma visão pitagórica para falar dos aeões, ok? Uma visão pitagórica. Isso a gente percebe pelo número que ele vai reproduzindo, né? Os 4, o primeiro, depois os 4, depois os 8, tá? E assim compõe uma totalidade de 30 aeões, certo? Alguns chegam a falar de 33 e por aí vai, né? Ok? É, muito bem. Vamos voltar aqui ao texto e aí ele começa falando, né? E muito do que a gente está lendo aqui está descrito também nos documentos, né, de contra as heresias e trechos de Teodoto, né? Os 4 originais, e esses 4 eões secundários são às vezes chamados coletivamente de 8 originais, ok? Que é a Ogdoad. Ah, Robson, quem é os 8 originais? Bem, os 8 originais estão aqui, certo? Aqui, ó. Aqui tá aqui os 8 originais, tá? Nós vamos ver bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui os 4 primeiro e depois os 4, tá? Então são os 8 originais. Então, diferente da visão da igreja ortodoxa, ou da visão da ortodoxia e não da igreja ortodoxa, porque você vai confundir a igreja ortodoxa com a igreja de, que tem a denominação católica ortodoxa, não. Estamos falando da ortodoxia. De acordo com a ortodoxia, o que se tem é uma trindade. E os gnósticos valentinianos diziam, não, o que existe são 2 tétrades, tá? Ou os divinos 8, tá? A Ogdoad, são os 8 primordiais.
Então seriam as 8 divindades primordiais. Acredito que, eu já falei isso, mas vou repetir, acredito que o que mais se aproxima disto, numa explicação, ainda que meio que cristianizada, da ortodoxia, é o livro de Urântia, tá? Que nem o pessoal do livro de Urântia entende o suficiente o livro de Urântia. Porque há coisas lá que nem eles mesmos sabem explicar direito como aquilo lá funciona, tá? Ok? Então, isso é importante a gente perceber. Lá Deus também faz vários desdobramentos, correto? Então, vamos aqui. Os 8 são a raiz e a substância de todas as coisas, tá? Segundo os pais da igreja. Todas as outras coisas têm origem neles. A natureza e a função destes aeons podem ser comparadas com o papel de Sefirote no cabalismo judaico, ok? 8 são completos em si mesmos, em plenitude dentro da plenitude, tá? Então, eles são completamente plenos dentro da plenitude. A plenitude é o pleroma, é a totalidade, ok? Os primeiros movimentos de vida dentro do recantos ocultos da divindade dão origem ao Filho, que se manifesta em as formas ideais de toda a vida racional, ok? Então ele se manifesta como mente, verdade, palavra e vida, ok? Bem aqui, ó, certo? Então o Filho eterno, né? O Filho que nós conhecemos, o autogerado, o autogênio, né? Ele se manifesta nessas 4 aspectos da vida racional: a mente, a verdade, a palavra e a vida, ok? A humanidade e a igreja também, né? Acrescenta-se aqui, certo? Estas devem primeiro existir em Deus e evoluir na autoconsciência divina como as funções essenciais e primárias na vida interior da divindade. Eles também são os padrões e os modelos de vida deste mundo. Posteriormente, 18 aeões menos importantes foram produzidos. 10 da palavra e da vida e 12 da humanidade e da igreja. Tá certo? 10, vejam, 10 foram produzidos, tá? 18 éons menos importantes foram produzidos. 10 da palavra e vida, então você pega 10, eles produziram 10. E 12 da humanidade e da igreja. Aqui são 22. Ok? Com 28, com 8, tá? Com 8 dão 30. Mas lembremos que tem mais 3, então dá 33. Tá? Então vamos lá. Palavra, 10 da palavra e vida e 12 da humanidade. Formam 22. Com mais 8. Então temos 30. Com mais 3, temos 33. Veja que esse número 33 é um número importantíssimo, tá? Que tem tudo a ver com aspectos, inclusive, da astrosofia, tá? Que não é astronomia nem astrologia, tá? É a filosofia dos astros. É a sabedoria de entender as realidades a partir dos astros, ok? Vamos seguir aqui. Os 10 éons, palavra e vida produzidos, foram em homenagem à profundidade e ao silêncio, né?
estão aqui, mas como está em inglês, o tradutor nem consegue muitas vezes traduzir, tá? Mas eu vou mais uma vez mostrar para vocês que é isso aqui, olha, tá? Então aqui, quantos tem? Se você contar aqui, olha, tá? Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10. Então, veja que palavra e vida produziram 10, ok? E aqui são 12, produzidos pela igreja, pelo antropos e pela igreja. Então tá aqui, ó, tá? 8, 10, 12. Com 8 aqui, que estão aqui, que são os principais, você verá que dará 30. Mas tem 3 aqui, que são Horus, Pneuma e Cristo. Ok? Então, os nomes estão aqui, que geralmente são nomes gregos, né? Ok? Mix, Bitius, Enosis, Ageratos, e assim sucessivamente, Ágape, né? Métricos, e assim sucessivamente são os nomes dos aeons, ok? Que vão estar descritos, tá? Então nós vamos ver aqui. Os 12 representam na qualidade da humanidade aperfeiçoada que o cristianismo está destinado a produzir. Então nós temos ali a parte do antropos e da igreja, a produção de 10 aeons, a emanação de 12 aeons, tá? 12. Lembram que Jesus vai escolher o quê? 12 apóstolos. Ok? Então, toda essa numerologia está também ligada ao pitagorismo, que era algo já conhecido naquela época, tá? E Valentim fez muito uso do pitagorismo, tá? Ao todo são 30 eões, ou atributos divinos, dividido em 3 grupos, 8, 10 e 12. Tá? Representam a manifestação e o desenvolvimento de diferentes aspectos da natureza de quem? Do Filho. Este processo de desenvolvimento da plenitude divina pode ser comparado ao crescimento de uma árvore a permitir a partir de uma semente, tá? Ou o envio de raios de luz do Sol. Tá? É como o Sol que espalha diversos raios, né? Quando você joga um feixe de luz através de um diamante, ele tende a ter várias, né, ramificações daquele único feixe, certo? Os valentinianos concebiam o universo em termos de uma série de esferas concêntricas. Eu já mostrei isso aqui, mas não custa mostrar novamente. Aqui, ó. Também eles tinham essa mesma ideia aqui, ó, tá? As esferas concêntricas. Aqui, ó. Tá? Semelhante, muito semelhante ao que se tinha na visão ptolomaica. Aqui, ó. Certo? Essa era a ideia de um universo que eles concebiam, certo? Então, vamos lá. Tá? Os valentinianos concebiam o universo em termos de uma série de 8 esferas concêntricas, assim como o Filho está encerrado no Pai. A plenitude dos aeons está encerrado no Filho. Assim mesmo, na multiplicidade de aeons, a unidade da divindade é mantida. Como disse um escritor antigo, todos são formados da mesma substância que o Pai, diferindo um dos outros em tamanho e não em natureza,
preenchendo a grandeza do Pai, assim como os dedos completam as mãos. Eles permanecem enquanto se manifestam como uma pluralidade. Então, os aeões, meus queridos, vou voltar para cá, ó. Por isso que não apaguei. Assim como Jesus, os aeões têm a mesma substância que o Pai, têm a mesma essência que o Pai, têm a mesma natureza que o Pai. A única coisa que diferencia um aeon do outro é o tamanho deles. É aquilo que, diríamos assim, se você pegar a Sofia lá no final dos aeons, lá já ali nos, né, 30º aeon, Sofia, ela tem, tá, a substância, a essência, a natureza do Pai. Assim como Jesus tem consubstancial a Sofia, os aeons são consubstanciais ao Pai. Tá? Jesus é consubstancial também, né, ao Pai. Tá? Agora vamos diferenciar o Jesus aeônico do Jesus humano. Esses dois vão se unir numa única personalidade. Contudo, Jesus terá a substância, terá a essência e a natureza, mesmo vivendo uma humanidade, sua humanidade. Ok? Então houve muita discussão no início da igreja se Jesus tinha duas almas, dois espíritos, se ele era parte divina e uma outra parte, duas mentes, uma mente humana e uma mente divina, se ele tinha duas naturezas e etc. Teve muita confusão e vários concílios para discutir se Jesus era Deus, se Jesus, até que em determinado momento eles dizem que Jesus é consubstancial ao Pai. Todo mundo conhece o credo constantinopolitano, que é muito usado em alguns momentos da ortodoxia das igrejas, que ele vai falar: creio em Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Tá? Essa vai ser uma definição do credo. Tá? Por quê? Porque eles resolveram fechar a questão e admitir a natureza divina de Jesus. Porque muitos grupos de cristãos não o viam assim. Né? Jesus passou de mestre a profeta, depois de profeta para Deus e etc, etc, etc. Né? Então, os cristãos tinham a necessidade de afirmar que Jesus era Deus, porque eles precisavam também competir, de certa forma, com o judaísmo. O problema é que eles adotam, então, depois, uma concepção trinitária em que eles vão colocar Jesus como filho de Jeová, o que não é verdadeiro. Tá? O que a igreja não quis foi romper, né, com o judaísmo, porque nos primórdios a igreja era constituída basicamente de judeus, sendo eles, na sua maioria, helenistas, e outros grupos gentios, que eram pessoas que não eram judeus. Tá? Às vezes chamados de pagãos erroneamente, né? Que eram aqueles povos que não faziam parte do judaísmo, né? Como os gregos e outros povos existentes. Então aí coube ao apóstolo Paulo fazer todo o processo de evangelização, de infiltração dentro desses grupos, tá? Que não eram judeus.
enquanto que existia um grupo de cristãos muito mais ligado ao judaísmo, né, que eram muito ligados a Pedro, né? Inclusive há uma confusão entre João entre Paulo e Pedro, que o próprio Paulo descreve na carta aos Gálatas, em um certo momento em que Pedro, chegando lá em uma região, quando ele estava com os judeus, que eram, né, seguiam as regras judaicas, ele se comportava como judeu. Quando ele estava com os gentios, ele se comportava de outra forma. Então Pedro disse que aí Paulo questiona ele e diz que ele está tendo dubiedade, ele está dentro duplicidade de comportamento, ok? Isso tudo está lá no iniciozinho da igreja. Tá? A um certo momento vai ser feito o tal chamado Concílio de Jerusalém para discutir se os cristãos, tá, chamados gentios, aqueles que não eram judeus, seriam obrigados a se circuncidar para se tornar cristão, porque tinha o grupo de Tiago, que, segundo alguns, foi o primeiro sucessor, ali foi o primeiro bispo ali de Jerusalém. Então, aí o que acontece? Se chegou à conclusão de que não, né, de que não era correto impor aos gentios, tá, aos povos que eles chamavam de povos bárbaros, a, as leis judaicas, né? Porque muita gente pensa que as leis judaicas se resumem nos 10 mandamentos. Não, querido, são 600 e lá vai cacetada de leis. Por isso que o judaísmo é um legalismo absoluto, que foi combatido muito com frequência por Paulo. Tá? Apesar de muitos dizerem que Paulo seria gnóstico, Paulo tem uma certa simpatia, diríamos assim, pela gnose, mas ele tentou fazer a mediação entre os gnósticos, a gnose e o judaísmo, os cristãos judaicos, chamados geralmente de o caminho, ou eles eram chamados de nazarenos, ou eles chamavam, tá? Depois, lá em Antioquia, é que eles vão ser denominados de cristãos, tá? Vão ser apelidados, na verdade, é um apelido para eles, ok? Então é preciso a gente entender bem essa questão, tá? Então o gnosticismo, quando surge ali, entre os anos, né, vem muito antes do ano 100, o gnosticismo primordial vem muito antes do ano 100, e tá, ali nasce ali com Jesus ainda em vida e tal, e vai ter ápices nos anos 100, 160, aí vai por aí vai, ok? Então eles tiveram uma grande influência na origem do cristianismo, certo? No Evangelho da Verdade, o Filho é descrito com o nome de Deus, tá? Como o nome de Deus. Este tema é desenvolvido por Marcos, tá? Esse Marcos aqui, gente, ele é um gnóstico. E tudo indica que ele vai ser aquele que vai liderar os, os é, valentinianos do Oriente, tá? Porque eles vão se repartir em duas ramificações, certo? Que identifica os 30 eons como letras que compõem o nome, tá? Individualmente eles são completos, mas juntos constituem o nome completo, tá? Da mesma forma, os aeões apenas juntos constituem a plenitude completa da divindade, isto é, o Filho. Então, o apóstolo Paulo vai usar esse termo, pessoal, prestem atenção. Ele vai dizer: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. O que ele está dizendo?
que Jesus é, em termos gerais, ele é como se tivessem se juntado todos os aeões para dar forma a Jesus. Então ele contém nele todos eles na sua singularidade, ok? E isso é muito importante a gente entender, porque isso foge das doutrinas ensinadas para as pessoas. Mas eu confesso que pessoas carnais não vão entender. Os psíquicos não entendem isso. Quem entendem são os despertos. Tá? Então, até hoje, se inventam teorias sobre Jesus mirabolantes. Já transformaram Jesus em Sananda. Ok? Já transformaram Jesus em outros seres, em outro nome, que não sei o quê, né? Líder da Confederação Galáctica, né? Chamaram Jesus de Micael, do anjo Micael. Disseram que Jesus era à direita de Deus e Satanael era à esquerda de Deus, né? Como se o Deus, olha só a concepção. Então Deus age com a direita como com misericórdia e com a outra mão lhe age com justiça. Tá? Então há muitas crenças que o cristianismo hoje ainda propaga que são verdadeiros extermínios de alma. Eles matam pessoas por dentro. Tá? O cristianismo atual, na forma como está, é apenas um engodo. Tá? Está a serviço do demiurgo, estão a serviço do Jeová, do Javé, né? Então, não se engane, esse cristianismo ele está fadado a, a ruir como está todas as outras é, crenças, né? Então, esse Marcos aqui, ó, certo? Esse Marcos aqui, ele, né, de acordo com Marcos, cada um dos 31 e tal, né, essas 30 letras, né, eles fazem um paralelo das letras também, né, isso é importante a gente dizer, né. O nome consiste em 30 letras, enquanto cada uma dessas letras, novamente, contém outras letras em si, por meio do quais o nome da letra é expresso. Assim, novamente, outras são nomeadas por outras letras e outras ainda por outros, de modo que a multidão de letras aumenta até o infinito. Contra as heresias. Quem está descrevendo é um dos pais da igreja. Tá? Usando a letra grega delta como exemplo, ela pode ser escrita por meio de 5 letras. Cada uma dessas letras é expressa por outras letras até o infinito. A plenitude dos aeões corresponde ao mundo platônico das ideias. Este reino espiritual representa um ideal cristão e fornece um modelo para a vida deste mundo. Os 8 representam as grandes concepções que fundamentam toda a vida racional. Os 10 representam a estabilidade e a unidade da divindade. Os 12 representam as virtudes produzidas pela humanidade e aperfeiçoada através da união com a Igreja. A vida de cada um dos aeões só é aperfeiçoada através da adesão à plenitude como todo. Neste ponto, os 26 aeões produzidos pelo Filho são entidades psicologicamente distintas. Representam elementos não integrados
da personalidade do filho. Tá? Então, depois nós vamos ver um pouco sobre essa questão da queda de Sofia, porque como é que Sofia cai, né? Porque até hoje e os gnósticos tinham uma profunda devoção a Sofia, tá? Porque Sofia era considerada a deusa, aquela que em si foi a co-criadora de tudo. Porque o demiurgo só criou as coisas a partir de uma substância dela. Aqui só não é pior as coisas, porque de verdade há uma essência de Sofia aqui. Os próprios humanos detêm dentro de si essas partes divinas, né, que é a centelha, que é o espírito, porque foi dado por Sofia. Foi a forma que Sofia encontrou para que os primeiros adâmicos recebessem esse aperfeiçoamento, para que os humanos saíssem de um estágio, tá? E entrassem num estágio evolutivo maior, adquirindo racionalidade, intuição, é, consciência, e começaram então o processo de descoberta, a partir do momento em que a serpente dá a eles a possibilidade do conhecimento do bem e do mal. Ali eles saem do engano, da mentira. Ali já começa a crise da Matrix, tá? A crise da Matrix. Porque ali há um rompimento da Matrix. É por isso que, quando vai se falar da serpente, vai se tentar colocar uma percha ali na serpente de negativo, né? E aí vão começar, o próprio Jeová vai dizer que haverá uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da mulher, e a descendência da serpente. Ok? E aí é que eu já falei, inclusive, sobre isso, a descendência da serpente ainda é um mistério. Primeiro porque a semente, a semente é uma palavra que vem de sêmen. Então, quer dizer, o sêmen da serpente foi implantado. E tudo indica que ela gerou 2 filhos, a serpente, né? Então, portanto, não é uma serpente no sentido fisiológico, mas é um ser, provavelmente um outro Elohim, que tenha tido né, a missão ali, né? O próprio Jesus depois vai dizer que ele foi que disse, né, para que Adão comesse, só que no Gênesis não é a serpente não fala para Adão, fala para Eva, mas no Evangelho de João, né, que é esse aqui que eu sempre mostro para vocês, ele vai falar exatamente o diferente, tá? Ele vai falar que quem mandou Adão comer foi exatamente ele, tá? Aí é que João vai perguntar, mas Senhor, não foi a serpente que... Não, a serpente ensinou eles outra coisa, tá? Então, se você pegar essa história, alguns dizem que a serpente era a própria Sofia, tá? Que vai ali abrir os olhos dos dois, né? Mas a Sofia era a andrógena, né? Você era andrógeno. Poderia ser ela? Poderia. Outros atribuem de que essa serpente seja é, o Enki da mitologia suméria,
Tá? Outros atribuem de que Caim e Abel sejam filhos do próprio demiurgo, que era muito comum para o próprio Evangelho de João, conta que a tentativa né, de abuso, né, feita contra Eva. Eles também tentaram abusar os arcontes da própria Nória, ok? Que segundo alguns era irmã de Sete e esposa do Noé. Então você imagina, esses seres eram completamente desequilibrados. Então há hoje quem acredite de que sim, né, Caim e Abel seriam filhos de Jeová e que os outros filhos de Eva, tá, seriam filhos já de Adão. Tá? Isso aí é uma coisa ainda muito discutida e ainda muito controversa. Há quem aceite e há quem não aceite. No entanto, se a gente for buscar o Novo Testamento, nós veremos que Jesus fez várias vezes insinuações de que existiam grupos diferentes de humanos. Né? Então, nas parábolas, principalmente, é encontrado muito isso. Tá? E isso também corresponde ao que os essênios também falavam, entre os filhos da luz, os filhos da treva, etc. Né? Então, apesar de que os valentinianos eram monistas, né, eles detinham esse conhecimento. Né? Agora, o que nós precisamos entender é que a função destes aiões, eles são expressões, né? Eles são da substância, da essência e da natureza, né, do Bitos. No entanto, em termos psicológicos, diremos assim, eles são seres independentes. Por quê? Porque eles têm os próprios pensamentos, as próprias. Tá? Certo? Ainda que as pessoas não concordem com a visão valentiniana, é preciso a gente deixar claro, pessoal. Tá? Os gnósticos, talvez como escola filosófica, foi aqueles que resolveram dar a cara à tapa. Por isso foram muito perseguidos. Tá? Inclusive o próprio Plotino, que é filósofo grego, chegou a ele próprio combater os gnósticos, pelo uso que os gnósticos faziam do termo uno. Tá? Porém, se você lê os documentos gnósticos e lê o que o Plotino fala sobre o uno, você não vai, né? Você não vai encontrar essa coisa do diferente. Né? Certo? Então isso é importante para a gente entender, porque o cristianismo não nasce, tá, como um grupo uníssono, tudo, não. Eles foram se ramificando porque havia visões diferentes. Havia os de Tiago, havia os de Pedro, havia os de Paulo, havia os gnósticos, haviam os ebionitas, os nazarenos, enfim, tá? Várias categorias que, apesar de manterem uma fé quase que parecida, divergiam na sua forma divergiam na forma da soteriologia, da salvação, divergiam na forma da cristologia, o Cristo, tá? Divergiam na forma da cosmologia e etc. Tá? Por exemplo, Marcion de Sinop, que possivelmente
teve contato com Paulo ou com alguns seguidores de Paulo e teve acesso às cartas originais de Paulo, ele vai redigir, ele vai fazer o primeiro cânon bíblico do Novo Testamento e ele vai excluir todos os evangelhos e deixar apenas o evangelho de Lucas a partir de uma parte. Algumas outras coisas ele retira. Na verdade, ele começa o evangelho de Lucas lá pelo capítulo 3. Né? Então, é, ele faz correções aos textos da carta de Paulo, mostrando que houve inserção no que Paulo escreveu. Não se sabe hoje quem teria feito isso, mas houve sim manipulações dos textos das cartas de Paulo, como dos próprios evangelhos. Tá? O primeiro evangelho vai ser só escrito ali em torno de 70, 80 depois de Cristo. Né? Então, portanto, os primeiros documentos do Novo Testamento são de Paulo e alguns documentos que já circulavam por ali dos gnósticos, principalmente os grupos ligados a João, tá? O evangelista, que tinha uma visão um pouco mais do gnosticismo. Tá? O evangelho dele é completamente diferente dos outros 3 evangelhos da Bíblia, ok? Mas isso nós vamos aprendendo, né, com mais conhecimento no próximo vídeo, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.